bom dia para você que nos acompanha. É o Manhã Viva começando aqui de Belo Horizonte para todo o Brasil e além do Brasil. Eu não sei aonde você se encontra, onde você está, mas já quero que o Senhor te abençoe nesta manhã, que Nossa Senhora interceda por você, pelas suas causas, que esse seja um dia especial, um dia diferente. E toda a diferença quem faz somos nós e a resposta que nós vamos dando em cada momento, em cada situação. No programa de hoje nós vamos falar de algo bem sério que tem agravado a nossa situação, que tem nos deixado mais atentos, porque é uma situação que abrange todo o nosso país, que está presente ao redor de todas as pessoas, onde quer que a gente esteja. Nós vamos falar sobre as doenças que são causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. A zika, a dengue, a chikungunya, qual é a diferença dessas doenças, o que é que esses vírus têm causado na saúde das pessoas, como que a gente pode combater esse mosquito que causa tudo isso. E também vamos entender o que isso também pode ter de consequências, porque outras coisas têm sido desenvolvidas e associadas, relacionadas a essas doenças. Então, nós vamos falar sobre isso com a infectologista a doutora Tânia, que já está conosco, Tânia Marcial, aqui no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E também a Silvana Tecles, gerente do controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte, que vai também contribuir conosco nessa conversa, como que está sendo a ação dos agentes que vão de casa em casa fazendo esse trabalho também de combate ao mosquito, que é o causador de tudo isso. No programa de hoje nós também vamos ter artesanato, inclusive para você reaproveitar as garrafas PETs que ficam aí dando sopa e às vezes até sendo um espaço para o mosquito se alojar. Então, para a gente reaproveitar esse tipo de material, a gente vai aprender um artesanato bem legal e fácil no programa de hoje. E também temos receita. Daqui a pouco eu aviso para você o que é que a gente vai mostrar e ensinar na nossa culinária de hoje. Já quero começar aqui a nossa conversa com a doutora Tânia e a Silvana Tecles. Ô, doutora Tânia, o que é essa zika? A dengue a gente já sabe, né, já conhece, porque já está mais tempo aí afetando a saúde das pessoas. Mas a zika é algo novo. O que é isso? Bom, na verdade, né, Zika não é nova, ela foi descoberta em 1947, na Uganda, na África, e vem causando epidemias. Mas aqui no Brasil é recente essa descoberta, ainda é mais o uso desse nome, que hoje a gente escuta mais, antes a gente não sabia o que Então, era. a gente tem epidemias, né, elas têm a epidemia, depois a gente teve na Micronésia, na Polinésia Francesa, e agora a maior epidemia do mundo até esse momento é a do Brasil, né, que chegou. A maior epidemia, então, de zika na região no Nordeste, mundo, até esse momento, é essa né? que a gente até está esse vivendo. momento. Isso, aqui no Brasil, na região Nordeste. Principalmente. Isso. Aqui Pois em Minas é. Gerais nós temos, no momento, só 2 casos confirmados, mas a nossa previsão é que a gente também tem uma epidemia no restante do Brasil esse ano. No caso, o estado da Bahia tem bastante, Pernambuco, eu inclusive sou pernambucana, Sim. meu povo lá realmente está sofrendo e com medo, viu, desse vírus que está contaminando todo mundo, muita Sim. gente. E no Rio de Janeiro também tem um número até considerável já de casos. Eu não sei da situação Dos do Rio de dados Janeiro. do Rio. Doutora, então a diferença de zika e dengue, por exemplo, que dengue, como eu disse, né, a gente já está mais acostumado a identificar, mas aí a diferença da zika, quando que é zika e quando que é dengue? Então, nós vamos ter, né, os 4, não sei quais os vírus de dengue estarão circulando no nosso meio, mas a gente tem a possibilidade de 4 tipos de vírus da dengue, o vírus do chikungunya e a zika vírus. Então, nós vamos estar aí com, né, um tanto de vírus, todos transmitidos pelo mesmo mosquito, né, Silvana, que infelizmente, né, a gente até o momento, a gente consegue reduzir as medidas, elas conseguem alguma efetividade, mas a gente ainda não conseguiu eliminar o mosquito. Então, as pessoas podem ser picadas pelo mosquito, que pode conter qualquer um dos vírus. Como saber, então, se eu estou com dengue, se estou com zika, se estou com chikungunya? Então, a primeira coisa, né, a pessoa deve ser vista por um profissional de saúde, por um médico,
Mas existem sinais e sintomas que chamam a atenção para dengue, zika ou chikungunya. Por exemplo, dor muscular muito forte, dor atrás dos olhos e febre alta, né, vão dar mais em dengue. O chikungunya também dá febre alta, mas a dor no chikungunya são dores articulares muito fortes. Também dá dor muscular, mas não é tão forte igual em dengue. Então, o que a pessoa vai ter? Ela vai ter dor muito forte, principalmente nos punhos, nas mãos, nos tornozelos, pode ter em qualquer articulação. O mais comum que dê dos dois lados, e é uma dor incapacitante, né? A pessoa não consegue fazer nada. Isso na chikungunya. Na chikungunya. E já a zika, né? A zika seria mais boazinha se não fossem os problemas aí relacionados à microcefalia, outras alterações. Ela pode ser sem febre ou com uma febre muito baixa, né? Ela dá, todas dão o que a gente chama de exantema, que são manchas vermelhas na pele, mas as manchas vermelhas da pele da zika são muito características, são parecidas até com sarampo. Então a pessoa começa com as manchas na face, né? Lá no Pernambuco, lá no seu estado, né? Os pacientes relatavam muito, que as mulheres principalmente, doutor, parece que eu passei um blush aqui. Quando tem, então, essas manchas vermelhas, é um sintoma da zika. Quando começa no rosto e começa com coceira, depois vai para o resto do corpo, né? E também a vermelhidão nos olhos, que pode ocorrer nas três, mas na zika é muito comum. Não é conjuntivite, o olho fica muito vermelho, mas não tem coceira e nem pus. Parece uma conjuntivite, mas não lacrimeja, não tem aquela secreção. Só fica com o olho muito vermelho. Então, isso aí é característico da zika, que é essas manchas no corpo, com o olho vermelho, sem febre ou com febre baixa. Então, são alguns sintomas que diferenciam a zika da chikungunya e da dengue. A gente poderia dizer que um é mais grave do que a outra, doutora Tânia? Não. Tudo vai depender muito da resposta de cada pessoa a cada uma das doenças, né? Dengue, até esse momento, é o que mata mais, né? Porque a gente tem as formas graves de dengue, que aí a pessoa, né, pode estar evoluindo para essa forma grave. Como a gente tem mais dengue nesse momento, eu considero ela a mais grave de todas. O chikungunya, ele é incapacitante, né? Dengue e zika melhoram rápido, o chikungunya, a maioria dos casos, mas a pessoa pode ficar com essas dores. Rápido, por 3 meses, em que tempo? Dengue, geralmente, em 7 a 10 dias a pessoa já está bem, né? Na zika, de 3 a 7 dias também. No chikungunya, essas dores elas podem ocorrer até 10 dias, mas a gente tem outras duas formas que pode ir até 3 meses ou até mais de 3 anos. Né? E a dor, ela fica voltando, essas dores articulares. Então, ela pode dar um quadro mais crônico. Bem sério, tem muita coisa para a doutora Tânia explicar para nós sobre isso, mas vamos deixar também que a Silvana explique o trabalho que eles fazem de combate ao mosquito, porque todas essas doenças, esses vírus são transmitidos por um mosquito só. Isso, né? A gente tem um trabalho importante, né? E cotidiano, é um trabalho que ele não pode ser interrompido. Qual que é esse trabalho? Os agentes de combate a endemias, eles visitam todos os imóveis, né? E a cada visita eles fazem orientações e fazem uma vistoria em busca de prováveis criadouros do mosquito, né? Porque o mosquito, gente, ele precisa de quê? Para ele se criar, a fêmea vai colocando os ovos no ambiente, né? Geralmente ela coloca aonde possa acumular água, possa ter ou possa acumular água. Então, qual que é o nosso objetivo? Ao vistoriar um imóvel, ao buscar esse provável foco, a gente identificar qualquer local, seja um pequeno local, seja um copinho jogado no quintal. Uma tampinha de refrigerante. Uma tampinha de refrigerante, uma casquinha de ovo, ou seja, uma caixa d'água que está com uma tampa irregular, né? Porque muitas pessoas pensam assim, minha caixa d'água está tampada. Mas o tampada significa, para o combate ao mosquito, né? Ela tem que estar vedada. Porque qualquer fresta, qualquer irregularidade nessa tampa é suficiente para ela entrar, fazer a oviposição, sair e ali vão se criar, né? O ovo em contato com a água vai eclodir e vai se criar, vai ter a larva, a pupa e vai emergir aquele adulto, né? E o que mais complica nessa época é que com essa temperatura mais elevada, você tem um ciclo, esse ciclo da larva até o adulto se dá num período muito mais curto. Normalmente em torno de 12 dias e nessa época em 7 dias você já tem
Então, essa época nós temos a água em abundância. Tem então, mais chuvas? Em função da chuva, então nós temos muitos criadouros já tendo ovos, né, tendo mosquitos viáveis, já chegando a água e eclodindo os ovos. E, além disso, a temperatura elevada, que acelera esse ciclo. Então, a gente precisa correr contra o tempo, gente, né? As visitas, normalmente, elas são feitas a cada 2 meses, seguindo o Programa Nacional, né? E vamos lembrar que nessa época, em 7 dias, né? Você tem um mosquito aí. Eu acredito que quem está em casa já recebeu a visita de um agente, né? Provavelmente porque eu já recebi e é muito comum a gente receber realmente essas visitas dos agentes que vão nas casas procurando, verificando se tem algum lugar que pode ser foco do mosquito. Mas nesse período, Silvana, que a gente está, né, no momento mais grave de epidemia, a gente pode dizer, dessas doenças causadas por causa do mosquito, existe um trabalho mais eficaz, mais intenso? Como que vocês reforçaram as visitas nesse período? Com certeza isso é necessário, né? O que o município fez de Belo Horizonte? Nós temos as equipes permanentes de combate a endemias, né? Nós somamos a essa equipe todos os agentes comunitários de saúde, que é também um grupo importante que está também em toda a cidade, né? Além disso, toda a Defesa Civil está nesse trabalho e toda a Prefeitura. Hoje tem um decreto da Prefeitura onde todo funcionário público, né, se necessário, ele vai estar junto, independente dele ser um agente de combate a endemias. Então, hoje nós praticamente quase que triplicamos esse grupo e a gente tem percorrido fazendo grandes limpezas, grandes mutirões, solicitando à população que retire todos esses possíveis criadouros dos seus domicílios, porque, gente, é impressionante. 80 a 85% dos focos na nossa cidade estão nos domicílios, nas residências. Não estão nos outros tipos de imóveis. Porque quando a gente faz o trabalho, a gente identifica o imóvel, se é residência, se é comércio, se é um terreno baldio, então, né? atenção, se é uma escola. Então, são as nossas casas. As nossas casas. Então, é muito importante, gente, o olhar de cada um, no mínimo, uma vez por semana. Dê uma olhada, vê se tem algum local que está com água, que possa acumular água, ou que esteja já com água parada. E se conseguir fazer isso mais vezes na semana, melhor, o ideal, né? Então, para não dar tempo dele do mosquito desenvolver e ter um adulto já provavelmente com vírus circulando e Silvana, picando. E você trouxe dados aqui do município de Belo Horizonte, mas a nível de Brasil, existe uma campanha do governo mais intensa nesse sentido também? Sim, o governo federal ele decretou uma situação de emergência, né? Já no final do ano passado, né? Esse trabalho, essa união dos 2 grupos de agentes, seja os combate a endemias, ou seja, os comunitários de saúde, já está, inclusive, numa portaria do Ministério. Então, já permitindo a todos e orientando a todos os municípios que juntem esses grupos e que foquem esse trabalho emergencialmente nos primeiros 4 meses desse ano, que é o período que, nessa época, a gente tem uma maior... Chove mais e a temperatura está mais alta. Maior. Então, tem uma diretriz, inclusive, nacional, né? E a dengue tem muito tempo já que tem esse trabalho no Brasil de combate ao mosquito por causa da dengue, né? Eu lembro desde quando eu era criança, assim, faz muito tempo que eu lembro já desse trabalho, já dessa preocupação, dessas campanhas sendo divulgadas, né? Mas agora, com o desenvolvimento dessas outras doenças, eu acho que realmente ficou mais grave a situação. Doutora Tânia, e em relação à Zika, também tem outras consequências, outras doenças que estão sendo relacionadas. Existe confirmação ou como que está o andamento dessa relação, por exemplo, da Zika com a microcefalia, os bebês que nascem com o cérebro pequeno e que não resistem, ou às vezes até nem nascem? Sim, a questão foi no estado de Pernambuco, em outubro de 2015, né, que eles começaram a observar um aumento de casos de microcefalia na população. Esse aumento coincidiu com a epidemia de Zika que estava ocorrendo no estado
E então eles começaram a relacionar. Há um forte indício, né? Não há comprovação que seja, mas tudo leva a crer que seja por causa do Zika vírus. E isso ocorre principalmente se a mãe foi infectada no primeiro trimestre da gravidez, nas primeiras 12 semanas. Então tem esse risco de ter essa microcefalia, né? Que é o não crescimento do cérebro no feto. Infelizmente, né, é uma situação que o Brasil emitiu um alerta. Hoje, né, a microcefalia também ela já vem ocorrendo em outros países aqui da América do Sul e já tem um caso nos Estados Unidos, possivelmente relacionados ao Zika. E é preocupante porque tem gente, eu já ouvi, né, uma mulher dizer, que não ia engravidar, que estava programando para engravidar agora e não ia engravidar com medo disso, com medo de ser picada pelo mosquito, desenvolver a doença e vir afetar também o bebê. Então é algo muito grave que está tomando uma abrangência, uma proporção muito grande. Daqui a pouco a gente volta falando sobre isso. A gente também vai saber da doutora Tânia se todo mundo que é picado pelo mosquito pode pegar o vírus de uma das 3 doenças ou não. Daqui a pouco a gente volta com o artesanato também aí de garrafa PET, como eu anunciei, para a gente usar esses espaços que poderiam ser foco do mosquito para fazer arte, para ter uma utilidade melhor. E o Manhã Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a Zika, a dengue, a chikungunya, todas essas doenças virais causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. E nós recebemos a infectologista a doutora Tânia Marcial e Silvana Teclis, que é coordenadora dos agentes de endemias que fazem esse trabalho, visitando as casas para combater os focos do mosquito. Antes da gente voltar à nossa conversa com elas, a gente vai ver o povo que está fazendo também perguntas, querendo entender mais sobre esse assunto. Em qual fase da gestação a criança corre o risco de nascer com anencefalia? A Zika mata? Pronto, a gente está de volta. Eu vou deixar que a doutora Tânia, então, responda aí as perguntas das pessoas. No caso da anencefalia, não é anencefalia. Não. Seria uma relação com a microcefalia. É diferente, porque anencefalia é quando, né, o feto ele não vai ter cérebro. Ele vai ser formado sem o cérebro. O Zika não está relacionado à anencefalia, está relacionado à microcefalia, que é um crescimento, né, anormal do cérebro, ele vai ficar pequenininho. Então, o mais comum, né, relatado no estado de Pernambuco é que seja no primeiro trimestre da gravidez. Mas considerar né, toda a gravidez como um período de risco de estar tendo complicações neurológicas, que também não é só a microcefalia. Você pode ter calcificação no cérebro, podem ter outras alterações além da microcefalia. E a Zika mata, como a pessoa perguntou? No Brasil, até o momento, 2 pessoas morreram por causa da Zika, né? Mas ela não mata assim, com tanta frequência igual a dengue. Geralmente a pessoa tem que ter alguma outra doença, tem que ter alguma outra questão, a Zika vai complicar às vezes aquele quadro. E as 2 pessoas que faleceram foi por complicação, né, relacionada à doença que elas já tinham. É interessante a gente reforçar isso. A doutora Tânia acabou de dizer, a dengue mata mais, a Zika são poucos casos confirmados. Porque a gente, como eu dizia no primeiro bloco, está muito acostumado já com a dengue, porque faz mais tempo que a dengue já está presente, né, no Brasil, são já décadas aí que a gente vem combatendo o mosquito por causa da dengue. A gente acostuma e acha às vezes que a dengue é mais simples, que a dengue não é tão grave como ela realmente é. E agora com essas 2 doenças, a Zika e a chikungunya, pelo nome ser diferente, por ser um quadro novo na nossa realidade aqui do Brasil, acaba assustando mais e a pessoa acha até que a Zika e a chikungunya é pior do que a dengue. E não é no caso, então, doutora Tânia? Tudo depende da situação. Zika para gestante não é uma coisa boa, né? Mas entre as 3 doenças, quem não é gestante está bem, seria melhor, né? Seria menos grave, considerado menos grave ter Zika. Agora, a dengue mata por... A dengue é a mais grave das 3. Ela mata por desidratação. Então, a gente sempre recomenda, se a pessoa ficar com suspeita de dengue, até antes de procurar o atendimento médico, ela começar a hidratação em casa, ir para o médico, que fica lá esperando muito tempo, né? Às vezes, todo mundo sabe disso, às vezes 3, 4 horas, no período que ela está esperando pela avaliação médica, continuar a hidratação. Isso aí é uma coisa muito importante para a dengue não ficar grave e não matar, é hidratar.
E é algo que a gente pode fazer, E é algo simples, né? e às vezes o que simples as acaba pessoas não fazem. se descuidando. Né? Isso. E os principais sintomas da chikungunya, que Sim, o rapaz também perguntou? Então, a questão, né, os principais sintomas de chikungunya é uma febre alta que aparece de repente, são dores, né, nas articulações. As dores geralmente ocorrem tanto de um lado quanto do outro, na mesma articulação, né? Se ocorrer no punho, vão ser nos 2 punhos, nas mãos, pode ser nos tornozelos, no joelho. Então, essa febre alta com as dores articulares é uma dor muito forte e pode dar também inchaço e até vermelhidão. E a pergunta que eu fiz no final do primeiro bloco, que a gente voltou e acabou não voltando com ela, porque teve outras perguntas das pessoas. Mas todo mundo que é picado pelo mosquito pode pegar a doença ou não, doutora Tânia? Não, imagina. Então, assim, na verdade, né, o mosquito, a Silvana já até falou isso, tem que estar infectado. Primeiro, o mosquito tem que estar com vírus. Então, como é que o mosquito vai estar com vírus? Ele já picou uma pessoa que estava doente, pegou o vírus, né, multiplica dentro dele, ele transmite para outra pessoa. Então, a questão de pegar o vírus, todos nós, né, temos a mesma possibilidade de sermos contaminados, porque o mosquito está aí, o vírus é a gente. Agora, ficar doente é diferente. Nem todo mundo que pega o vírus, né, que o mosquito transmite o vírus, vai ter a doença. No caso de dengue, só 20% das pessoas é que vão manifestar os sinais e sintomas. Na Zika vírus, a mesma coisa, 20%. Agora, no chikungunya é quase o contrário, tá? De 70% a 80% das pessoas vão ficar doentes. E teria alguma forma de prevenção? Por exemplo, alguém deve pensar, o sistema imunológico da pessoa interfere? Se a pessoa está bem, ela não pega, ou isso não tem nada a ver? Tem a ver o sistema imunológico, tem a resposta imunológica, mas não quer dizer que um sistema imunológico seja melhor do que o outro, porque aquele teve dengue e a outra pessoa não teve, né? Então, é aquela resposta mesmo, né? Na nossa região aqui, praticamente, né, a maioria das pessoas devem já ter sido infectadas pelo vírus da dengue e a maioria delas não tiveram a doença. Então, pode ser picada pelo mosquito e não desenvolver. Não pode ser picada, pegar o vírus e não ter a doença, né? No caso, assim, que eu perguntei do sistema imunológico, tem gente que, assim, fala, eu me alimento bem, eu me cuido, eu durmo direito, eu faço atividade. Mesmo assim, eu peguei a doença. E, às vezes, gente que não se cuida não pegou. Então, não teria, então, essa relação. Não tem como a gente definir avaliar quem um que sistema pode imunológico, pegar porque, ou né, não. se ele é bom, não existe sistema imunológico bom ou ruim, a não ser as pessoas que estão com doenças que vão abaixar a imunidade. Então, tem doenças, né, que a gente vai ter e outras pessoas não têm, aí cada um tem a resposta, né, que desenvolve, que a gente chama de anticorpos, que é uma defesa específica para as doenças, né, de formas diferentes. Tem muita pergunta para a gente fazer para a doutora Tânia, também para perguntar para a Silvana sobre esse combate do mosquito, mas a gente vai mostrar aqui o artesanato, né? A nossa convidada artesã que veio, bem-vinda, que veio preparar para nós, Luciana Ferreira Pinto, veio preparar para nós um artesanato com garrafa PET. Isso. Seja bem-vinda de Muito novo, obrigada. Luciana, uma alegria tê-la aqui. Obrigada. E a garrafa PET, Silvana, é um dos focos muito comuns para alojar o mosquito. É bastante comum, as pessoas deixam jogadas, né? Deixam estampadas, deixam soltas nos quintais e com isso vai acumulando a água e ali é um excelente lugar para a procriação, né, do mosquito. Então, gente, cuidado, atenção com as garrafas PETs espalhadas aí, desperdiçadas, que podem ser foco da doença, e a gente pode então mostrar aqui para você como reaproveitar esse tipo de material. Isso. Luciana, o que você faz com essa garrafa PET? O que você vai hoje ensinar para nós? Olha, eu faço a boneca que é de peso de porta, que eu utilizo a parte de cima da garrafa PET. Tá aqui, Essa tô boneca mostrando. bonita aqui, gente, que a gente está vendo, olha só, feita com garrafa PET. Então, aquela parte de cima da De cima da garrafa garrafa, é o isso. corpo dessa boneca. É o corpo da boneca. E é Isso. firminha, viu? Pesadinha. Ela serve para, então, encostar a A porta. porta, E também isso. dá para decorar em outros Também, espaços. Pode decorar outros espaços também com a garrafa. O ideal, a boneca é feita para ser peso de porta, né? Mas pode utilizar como enfeite também. Ok, então o que a gente precisa para confeccionar essa No boneca? caso, é uma garrafa, a garrafa PET, aí você corta, aí tem o gesso, a rodinha de... O gesso seria para preencher a garrafa e Isso, ela para ficar preencher firme. ela para ela ficar firme. No caso que eu utilizo gesso, eu utilizo brita também, mas
Quem não quiser usar a brita, pode usar São Giz também, que ele molhado, ele dá peso, também é a mesma coisa, né? Aí o jeans, que eu prefiro o tecido jeans para colocar no fundo, porque ele é mais resistente do que um outro tecido. Faço as flores de fuxico, que tem tamanhos, aqui tem tamanhos de 10 centímetros e aqui 6,5 para fazer o bracinho da boneca. Certo? Que eu Aqui eu acho que para preparar o fuxico que seria mais trabalhoso, né? E a pessoa tem que realmente ter um talentozinho com a costura. Não é tão complicado, não. É simples. É simples, dá para ensinar a fazer, dá tranquilo. Não dá muito. Quem tem habilidade com a agulha, sim. Melhor. Então vamos lá, começar a preparar, Luciana. O que é que você faz primeiro? Primeiro eu faço o fuxico. Vou fazer um para demonstrar para vocês, que é o fuxico maior. Aqui. Corta todos os tecidos redondinhos. Eu pego o tecido, aí corto este tamanho, que é o de 10 centímetros, que eu faço esse fuxico, e o de 6,5. Quantos tecidos você usa para fazer uma boneca dessa? Para fazer o braço, são 16, 8 de cada lado. E, em média, eu uso 60, 70, o fuxico grande, porque depende da espessura da garrafa. Porque tem garrafa de 2 litros, 2,5, 3, então depende, varia mais ou menos nessa faixa. Ela vai ficar. Isso. Aí essa daqui é uma garrafa de 2 litros. Essa é de 2 litros, essa boneca é de 2 litros. Geralmente eu uso 60 fuxicos nela, coladinho. Coladinho, sim, um apertadinho com o outro, porque tem gente que prefere deixar mais largo. Eu prefiro fechar. Menos. Esse está bem juntinho. Eu prefiro fechar a garrafa toda. Aqui, você pega a costura. Põe a agulha no meio do tecido. Aí eu faço o arremate, assim, e vou pegando. Firma o ponto. Isso. Aí eu gosto de dobrar a ponta para não desfazer o tecido. Certo? Aí você vai alinhavando. Então vai alinhavando todinho. Todinho. Aí dobra a beirada e vamos alinhavando. E aí ele já vai ficando no formato. Ele vai se formando uma flor. É muito então, tá importante aí o detalhe, fazer. ó. É importante de preparar dobrar, o fuxico. fazer a dobrinha dele, para não ficar esgaçando. Principalmente esse aqui que é de chitão, o tecido de chitão ele é muito fino. Mas eu faço em si, com todos os tecidos, eu faço a dobrinha e costuro, vou alinhavando para ficar perfeitinho. Enquanto a Luciana está terminando de fazer esse fuxico, a gente vai olhando, né, o detalhezinho aí que ela vai, como ela disse, alinhavando em volta para ele já ter nesse formato. Mas interessante a gente ver que a Luciana está grávida, né? Está grávida. Sim. E a gente falou das grávidas. No caso de uma grávida ser picada pelo mosquito, teria um risco ainda maior, doutora Tânia? Sim. Ela está grávida de quantos meses, Luciana? Estou de 7. Estou entrando no 7º mês. Já passou da fase de risco, no caso? Não, o risco sempre vai ocorrer. Agora, tem a questão do chikungunya, né? No período próximo do parto, ela deve ser picada pelo mosquito, porque a questão, né, tem a zika, a gente tem pouco caso ainda no estado, mas chikungunya, se a mulher pegar, né, próximo ao parto, pode transmitir para o filho e pode trazer complicações, então, para o recém-nascido, né? E aí, assim... Quais os cuidados que ela teria que ter, então? Os cuidados são os recomendados para todas as gestantes, né, que estão nesse momento, que é o uso de repelente. Primeiro, a roupa dela não está adequada, ela tem que usar roupa que cubra, né, cobrir a maior parte do corpo possível. Né, ela está com aqui exposto, os braços. E os braços expostos. Mas ela está aqui dentro do estúdio, não tem problema nenhum, né? Mas na rua, o ideal é que ela cubra, mesmo que tenha calor e tudo mais. Usar os repelentes, pode usar repelente, né, de 2 em 2 horas. No período noturno, que a pessoa não vai ficar acordando de 2 em 2 horas para passar repelente, usar aqueles de tomada, se onde ela dorme, né, na casa dela tiver risco de ter um mosquito. Lembrando que para usar os repelentes de mosquito em tomadas, né, tem que ser com circulação de ar e ficar a 2 metros do repelente. Esses são os cuidados recomendados. Tudo para combater o mosquito, gente, porque a causa é ele. E a Luciana contava nos bastidores que ela ia fazer uma viagem para o Nordeste, não fez por estar grávida e por causa dessa epidemia. É o risco. A médica, por mais, falou assim, você não está na fase inicial de risco, eu já tinha passado
quadro do primeiro trimestre, né? Mas ela não me recomendou viajar. Ela Mesmo falou assim, mesmo achou assim, melhor não viajar. prevenir. Prevenir, né? Melhor. Com certeza. Terminou o fuxico, Aqui, ó, Luciana? o fuxico está terminado, agora você puxa atrás a linha para ele ficar bem fechadinho aqui, tá vendo? Aí faz o remate aqui. Então aqui ela ensinou, acho que a parte mais, o detalhe maior, né? Que é Que é preparar fazer- esses fuxicos todos para depois fazer a montagem da boneca. Isso. Então, Aí, os fuxicos aqui o estando fuxico. prontos, ela fez um, né, gente? Você viu que você tem que fazer vários para poder finalizar pra a confecção finalizar. desse artesanato. aí a florzinha tá pronta. Pronta, Aí, bem bonita, olha só. Se junta aqui essas outras. aí eu faço a menor. Na verdade é o mesmo Mesmo procedimento que eu faço a menor Ok. e faço a florzinha que é o que vai ser o braço da boneca. Vamos mostrar que florzinha que é essa, Luciana? Aqui, né? Que você usa Ah, tá. Essa é a flor que eu uso para para fazer o braço. Não, essa flor é só para dar acabamento aqui na frente. Só na frente. Então, Só, como se ela estivesse segurando uma flor. ok. Que os E bracinhos eu faço aqui, ó. Que aí eu uni os uni fuxicos. 8, aí eu passo aqui, eu fiz a primeira costura, depois eu venho com outra costura de novo e costuro a frente, aqui, emendo aqui na frente, Então no aí outro. o bracinho é que só faz o bracinho. uma linha mesmo. Isto, Que é está- a linha que tá aqui unida os fuxicos juntos. Depois eu venho, corto, corto a beirada dela aqui. Da florzinha, só para dar um detalhe. Isso, dobro aqui, fecho ela aqui. E colo com a cola quente. E colo na frente como se ela estivesse segurando uma flor. Né? Que aí fica como o bracinho ela segurando uma A florzinha. base você vai preparar agora também ou a gente só mostrou? Olha, como o gesso demora muito para secar e Quanto geralmente tempo? eu uso gesso, ponho ele na garrafa, ele vai ficar aqui. Você põe o gesso com a brita aqui, vai Tampa? Não, não precisa de tampar não. Não. Porque na hora que você mistura o gesso com a água, você tem que ir mexendo ele, que ele vai endurecendo. Aí você põe ele, cobre até em cima de gesso, aí põe e deixa assim, ó. Que aí o excesso da água vai escorrer. Então, tem que deixar num lugar onde você pode lavar, que não tem problema, que vai escorrer toda a água. Quanto tempo precisa ficar aí o Olha, gesso? geralmente eu deixo uma semana. Uma semana, porque a hora que eu vou colar o tecido, se o gesso não estiver totalmente seco, depois que colar o tecido e fazer a boneca, Solta. ele corre o risco, não, de mofar. De mofar. Então tem que secar, deixar secar 100% para não mofar o tecido. Porque se Nesse mofar, vai caso rasgar. não vai acumular água não, né? Porque vai escorrer ali É, na porque a água vai superfície. escorrer e não vai acumular água. Porque eu vou depois que estiver tudo pronto, você secou o gesso, aí eu vou colar, vem com tecido, colo Cola com cola. com cola quente também, eu Quente utilizo também. a cola quente. Ele vai ser colado, aí você tem que deixar passar a dobrinha e vai dobrando. Aí ele vai ficar coladinho aqui, eu venho colando, passo a cola Também quente. com cola quente, É. para pregar o fuxico. Pregar o fuxico na garrafa tem que ser com a cola quente. Aí você faz o círculo e vem pregando de baixo para cima os fuxicos. E vai tampando a garrafa PET até chegar aqui em cima. Aí quando chega aqui, você pega outro fuxico dessa espessura menor, costura ele de novo e encaixa a cabecinha da boneca. Essa cabecinha você já compra pronta. Compra pronto. A cabecinha você compra o pacote pronto. A cabeça e o chapéuzinho, você já compra pronto. Aí você pega e costura o fuxico, encaixa ele aqui dentro com cola quente também. Você passa a cola quente em volta, encaixa a cabecinha, depois do fuxico, aí cola, ficam 3 fuxicos no final para você colar aqui em cima. Para fechar. E você o faz, chapéuzinho fecha para aqui. dar um tchan, né? E Um o chapéuzinho detalhe para mais... fazer um detalhe na cabecinha. Pode deixar a cabecinha dela lisa assim, não tem problema. Aí você cola, depois que você colou, você cola, passa a cola em volta do chapéuzinho. Tem que passar pouca, porque fica furadinha até linha. Então usa queima sempre a cola quente. sempre em com a cola tudo quente. E E cola, vai montando. aí monta a cabecinha. Depois você vem com o bracinho, que aí você vai, cola ele na lateral Só de pra um lado, encaixar. que aí ele vai unir e vai encaixar e vai fazer para fazer a boneca. Então tá aí Que aí tá a aqui a dica boneca.
desse artesanato para você reaproveitar uma garrafa PET e ter também esse objeto, essa peça tão bonita que é essa bonequinha que a Luciana preparou para nós. Obrigada pela De sua nada. participação, Luciana. Obrigada A gente a vai você. para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e tem receita ainda no programa de hoje. A gente finaliza o assunto sobre esse mosquito que tem causado essas doenças e nos preocupado tanto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, Manhã Viva hoje falando sobre dengue, zika, chikungunya, tudo que o mosquito Aedes aegypti tem causado aí na nossa saúde. E a gente mostrou no bloco anterior o artesanato aqui feito com garrafa PET. A Luciana, artesã, ela preparou o artesanato usando a parte de cima aqui da garrafa PET. Mas a nossa convidada, Silvana Teclis, que faz um trabalho de combate ao mosquito, ela disse, Verônica, é interessante a gente lembrar, reforçar que o restante da garrafa que não vai ser usado no artesanato precisa ter um fim e tomar cuidado para que ele não fique aí dando sopa, dando bobeira, para não ser também um foco do mosquito, não é isso, Silvana? Com certeza, esse aí é um criadouro importante, né? Então a gente precisa, como vai só utilizar uma parte, né? E essa parte ali é que acumula mais água, que sempre coloque em saque e coloque na coleta regular. Não deixe jogado, disponível para receber chuva, né? Então acondicionar no lixo e colocar na coleta. Muito bom. É isso aí, gente. Então, tá feito o artesanato. Obrigada, Luciana, pela sua participação. Deus abençoe também o seu bebê, que em breve vai estar conosco. Daqui a pouco, a Silvana e a doutora Tânia Marcial, que está conosco, infectologista também, finalizam para nós a entrevista sobre esse assunto tão importante. Mas agora, aqui na nossa cozinha, nós temos uma receita e uma visita especial. Fabrícia Castro, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Alegria recebê-la. Fabrícia é muito querida, amiga da Canção Nova, também há muito tempo, tem toda uma história aí conosco. Também é minha amiga, né? Também é uma alegria recebê-la. E a Fabrícia vai ensinar para nós um bolo de fubá com queijo e goiabada, bem gostoso, mineiro, bem né? mineiro. Uma receita diferente, mas especial. É, e bem simples de fazer, super tranquilo. Eu já experimentei, gente, eu recomendo. O bolo realmente fica muito gostoso. É. Antes dela começar a preparar, quero que você então anote os ingredientes do que você vai precisar. Bolo de fubá com queijo e goiabada. 3 ovos inteiros, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de fubá, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de erva doce, 150 gramas de goiabada em cubos, 100 gramas de queijo Minas em cubos, 1 colher de sopa de fermento em pó. Certinho aí? Então a gente está de volta, Fabrícia. Mão na massa. Fica à Então, vontade aí vamos lá. para preparar o bolo. Super tranquilo, tá? É uma receita bem mineira mesmo, né? Receita de vó. Sua mãe já fazia esse bolo para você e você começou a fazer? É, na verdade, assim, eu tenho 2 paixões, né? Que é a fotografia, né? Que eu sou fotógrafa. Fabrícia é jornalista Isso. e é especialista em fotografia, especialmente ainda de recém- bebês. Isso, de recém-nascido. Mas minha segunda paixão é cozinhar, brincar na cozinha, né? Um pouco. E esse bolo, na verdade, assim, receita de mãe, né? Que passa de mãe para a filha, mas eu dei uma pequena melhorada nele, assim, digamos. O toquezinho. Um toquezinho, colocando uma goiabada e depois acrescentei um pouco de queijo, né? E ficou maravilhoso, né? Então não é o bolo de fubá simples, tem o queijo e a Não, goiabada como um diferencial. Isso. Bem simples, tá? Vamos lá. O óleo. Acrescenta Isso. Você coloca primeiro os itens líquidos. mais líquidos, isso. Os ovos, né? no liquidificador, que é mais fácil. Sim, super tranquilo, não precisa de usar batedeira aqui, nem nada, tá? Pode fazer tudo no liquidificador mesmo. Então, usou aqui o óleo, os Sim, ovos, agora o isso. açúcar. Isso. O açúcar e o leite. A medida também é super simples, né? Vocês viram lá. Tudo, 1 xícara.
Que é um tamanho de um bolo comum. Dependendo rende, dependendo não, da Isso. quantidade de pessoas Se tiver que vão se servir. uma dica boa é usar uma xícara, assim, uma medida boa da xícara, bem cheia mesmo, tá? Uma xícara média. Sem dó. Sem dó. Bom, então vamos lá, bate. Vamos bater? Isso. Uma outra dica importante, assim, quanto mais bater, melhor, né? O bolo fica mais fofinho. Então Agora, vai acrescentando aí. Sim, aí agora na segunda etapa você vai acrescentando aos poucos. A farinha. Isso, secos, né? Farinha. A Silvana e a doutora Tânia gostam de bolo de fubá? Adoro, São mineiras também, né? adoro. E com esse toque de queijo e goiabada, já provaram ou não? Então eu vamos só experimentar. Com queijo. Eu Só faço com só queijo. com gosto, mas goiabada, A goiabada para mim tá sendo uma novidade. Olha só, então A goiabada Fabrícia, derrete. realmente- Ai, que Fica uma delícia. Então tá acrescentando agora Sim, os secos, o seco. além do açúcar, que já foi Isso. antes. O fermento, né? O fermento também pode ser uma colher bem cheia, tá? Bem generosa. Aqui, Bate gente, mais a um gente pouco? dá mais uma batida, não precisa ficar muito tempo, é só mesmo para dar uma misturada, tá? Mexe um pouquinho. Fabrícia, você sempre faz esse bolo? O seu namorado, o Celso, né? Sempre O- faço. Seus pais? Sempre Em casa faço. sempre tem. É. Isso é ótimo para receber convidado em casa, amigos. É uma receita super simples, super fácil de fazer, super tranquila e todo mundo adora. Quentinho, então, Verdade. em Minas, né? Prontinho, gente. Pronto? Agora aqui a gente acrescenta uma erva doce a gosto, tá? Essa daí que você está usando é qual? Essa daqui que eu tô usando, na verdade, ela é bem natural mesmo. Essa aqui da minha casa. Então só mistura. Mas pode ser qualquer erva doce, não tem restrição quanto a isso não, tá? Untamos, né? Forminha untada. Forminha untada. Então já vai acrescentando Isso. a massa. E aí, Isso. a goiabada e o queijo, põe agora também? Então, aqui tem um segredinho, né? Você pode colocar na metade da massa, colocar na metade da massa um pouco e depois no final você colocar mais um pouco. Eu prefiro fazer no final. Se você colocar a goiabada e o queijo e passar na farinha, ela não vai descer. Então, não tem muita necessidade de você colocar no meio da massa. Mas, Entendi. se você quiser, pode colocar. Então o segredo é esse, O segredo é esse, é passar na farinha farinha. antes de acrescentar Antes de acrescentar. na massa. Isso. Ok. Vai passando, corta uns quadradinhos, né? Ó, Um por um. um por um. E o queijo também ou não precisa? Queijo também. Eu sempre coloco a goiabada primeiro. E outro dia a Fabrícia vai vir aqui então para mostrar o outro trabalho dela, Sim, que são a minha primeira paixão, esses né? bebês. São fotos lindas, né, de recém-nascido. É, Quem quiser conhecer o trabalho da Fabrícia também, Fabrícia Castro, é a página no Facebook. isso, .com.br, né? Sou membro da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos, né? E a gente faz tudo com muita segurança. Fotografamos aqueles bebezinhos lindos, até 15 dias de vida, né? Aquelas fotos maravilhosas, tudo com muita segurança. No Enquanto próximo ela vai programa- finalizando aqui, como a gente está falando de comida, vocês já disseram que gostam do bolo de fubá, né? A doutora Tânia e também a Silvana. Quem está com a doença, tanto Zika como dengue, quem foi picado pelo mosquito e pegou doença, tem alguma restrição de alimento ou não?
Não tem restrição de alimento, né? Mas sempre lembrando da hidratação, né? Os líquidos. Então, se a pessoa ficou com suspeita de dengue, né, a gente manda tomar 60 ml por quilo por dia de líquido. Então, se uma pessoa pesar 50 quilos, ela vai ter que tomar 3 litros de líquido. Um terço, né, aí, 1 litro e pouco, ela vai tomar como aquele sais de reidratação oral que compra na farmácia, dilui, né, e toma. E o restante toma suco, chá, Tá bem hidratado. água de coco, né? Aí pode tomar, né, um suco com um Com um bolo, bolinho de fubá. Com um bolinho de fubá, mas a pessoa perde um pouco o apetite, né? Porque ela fica Entendi. com um quadro de febre. Finalizado, Pronto, Fabrícia? finalizado Já acrescentou aqui. o queijo também? Já, acrescentei o queijo, a Então tá aí, gente, você tá goiabada. vendo como que ficou, né? Aqui, ó, dá pra Isso. ver, inclusive, dá pra ver, inclusive, aqui dentro da massa, esses pedacinhos, tanto de goiaba como de queijo aí no meio. E depois que vai no forno, aí faz toda a Isso. diferença, porque ele derrete. Exatamente. Depois a gente leva no forno. E é bom sempre a gente colocar, na hora de tirar ele, pode ser que 180 graus, tá? 180 40 graus. minutos, mais ou menos. E quando a gente tirar ele da forma ainda quente, tá? Porque aí a goiabada vai derreter bastante ali no meio e vai ficar um bolo muito bonito. Vamos Tirar fatiar. um pedacinho aqui Vamos. desse que você já trouxe pronto, né? Pra gente não esperar. Claro, não tem como a gente esperar os 40 minutos agora. Mas a Fabrícia já trouxe um bolo pronto. Doutora Tânia e Silvana, podem vir aqui pra gente finalizar o programa aqui da nossa cozinha, mostrando, olha só, o resultado do bolo de fubá com goiabada e queijo da Fabrícia Castro. Tá aqui então o bolo para você. Vamos pedir para o Reinaldo aqui mostrar o detalhe. Nosso cinegrafista Reinaldo. Olha só, gente. O detalhe do bolo, a goiabada no meio e o queijo também tá aí junto, porque o queijo é da cor da massa, então não dá muito para ver, mas dá para sentir o sabor. Então, fica aqui, eu ofereço para vocês, vou partir outro para outra, claro. E a gente termina o programa daqui, deixando então esses alertas. Combate ao mosquito, certo, Silvana? Isso sempre, toda semana. Revisando então a Toda casa, semana. vendo aí onde que pode ser um criadouro para a Isso. gente eliminar, porque esse é o principal combate, a principal ação. Isso, com certeza. E cuidando, procurando médico, caso seja picado e desenvolva, doutora Tânia, procurando médico, hidratando bem, como a Isso. senhora explicou. Isso. Então a gente fica aí com essas informações, esse alerta, para que nós realmente possamos vencer essa batalha que é uma causa de todos nós brasileiros. Deus abençoe você. Se você está enfermo, foi picado pelo mosquito e essa conversa, esse programa contribuiu para você, que Deus te dê forças também para você recomeçar, superar, tomando os devidos cuidados, mas claro, contando com a graça de Deus, com a oração e aproveitando desse momento de parar um pouquinho, de estar aí quietinho na sua cama, para você reavaliar a sua vida. Quero agradecer também a Fabrícia pela participação. Imagina. E pela receita. Depois vocês podem também conferir aí nas nossas redes sociais, Manhã Viva no Facebook, no Twitter. Tá aí os vídeos do programa também no YouTube da TV Canção Nova. Você pode acessar pelo blog.cançãonova.com/Manhã Viva. A gente fica por aqui. Deus abençoe você.